Eu sei que alguns irmãos não puderam estar conosco, outros tiveram outros compromissos, mas eu sei que essa santa convocação é para aqueles que o Senhor escolheu desde a eternidade, para que você ouça essa palavra, para que você entenda o quanto Deus te ama e o quanto Ele se preocupa com você. É muito importante que você que está nos assistindo, preste bem atenção na palavra, atente para esses dias. Antes eu quero dar um testemunho do que foi uma madrugada que eu estava em oração, há poucos dias, e por volta de 3:30 da manhã, 3:15, 3:20, 3:30 da manhã, eu sou acordado, e num período de oração, num tempo de oração com Deus, Deus ministrou algumas coisas ao meu coração. Algumas coisas que me deixaram muito pensativos e eu comecei a anotar essas coisas todas. E anotando essas coisas todas, o Espírito me deu também uma direção. Por volta de 5 horas da manhã, eu comecei a escrever algumas instruções para os líderes e para a igreja. Instruções essas que, com certeza, Deus estava... Instruções essas que demonstraram a preocupação de Deus com a igreja dele. Por que será, pastor, que o Senhor convocou justamente por causa disso? E Deus começou a me mostrar algumas coisas. E Deus me levou a um texto mais simples de todos. Um texto que todos sabem de qual é salteado. Mas é um texto que demonstra a simplicidade do reino, a simplicidade do evangelho. Mas antes vamos orar, pedindo graças ao Senhor, pedindo o favor de Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco. O Senhor fale com teus filhos. Assim como o Senhor falou comigo naquela madrugada. Assim como o Senhor me despertou, o Senhor me fez estar agitado nesses dias. Senhor, eu quero te agradecer pela tua graça. Eu quero te agradecer pela manifestação do teu amor por nós, mesmo nós ainda sem merecermos. O Senhor ainda se preocupa conosco. Esses 4 dias, Pai amado, sejam, Senhor, proféticos neste lugar. Sendo múltiplo de 10, Senhor, chega-se a 40, e 40 na tua palavra é mudança, e mudança, Senhor, requer movimento, e movimento requer direção. Espírito Santo, Tu que tens nos guiado, que tens nos direcionado, hoje mais do que nunca, nesses dias, libera uma unção nova, libera algo novo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. A Ti, Senhor, nós entregamos nosso ser, nossa alma, nossa vida, tudo que é nosso, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma palavra que eu entendo é que quem tem sede de Deus está sempre bebendo dessa água. Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados com o que vai acontecer no culto, estamos tão preocupados com as coisas, né? Talvez estejamos preocupados, o louvor, e isso e aquilo, a dança, e a gente fica... Mas Deus me levou essa mensagem, me trouxe essa mensagem, e eu quero compartilhar com vocês. Está lá em João capítulo 14, verso 16. Ninguém conhece esse versículo, ninguém mesmo conhece. É um versículo novo. O anjo veio, desceu, escreveu na Bíblia todo mundo e trouxe para nós. E o que está escrito lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu vou pedir que só coloque o slide depois que eu falar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim.
Talvez você diga, pastor, foi 3 e pouco da manhã e trouxe essa palavra assim. Eu olhei essa palavra e eu tenho certeza que muitos de nós já pregamos na rua sobre ela, sim ou não? Mas tem uma coisa muito interessante. Eu vejo 3 movimentos de Jesus com essa sua fala, com essa sua palavra. 3 movimentos que está dentro desse texto. E o primeiro é alinhar o coração com o reino. Primeira coisa é alinhar o coração com o reino. Olha que coisa interessante nesse versículo que nos diz, alinhar o coração com o reino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está mandando alinhar o coração. A segunda coisa é confrontar a mentira com a verdade. Ele diz o quê? Pois eu sou a caminho, a verdade. Ele confronta a mentira com a verdade de Cristo. E a terceira coisa é reposicionar-se na prática e não só em palavras. Eu vou pedir ao pessoal da mídia que só quem for necessário está aí. Senão todos devem sentar-se e prestar atenção na palavra. Nesses 4 dias, você vai ter que estar bem focado. Bem focado. Por isso que eu convocamos um jejum de 4 dias de 12 horas. De 8 às 20 horas. E é muito importante que você esteja atento para isso. Então vamos lá. Nossa conferência é DNA do reino. Você precisa se identificar com o verdadeiro caminho. A primeira coisa que eu pude entender, quando Deus começou a falar comigo, é que, filho, vocês precisam se identificar com o verdadeiro caminho. Uai, como assim, Senhor? Para que eu possa, são 10 anos, 20 anos, 30 anos andando na igreja, caminhando, orando, buscando, falando contigo, e agora o Senhor vem falar para mim que nós temos que nos identificar com o verdadeiro caminho? Pois é, filho. Porque o caminho que vocês estavam trilhando, que era o meu caminho, foi perdido. Você sabe o que é você ser confrontado de tal forma, você dar a sua vida, e Deus falar para você, você está perdido. Eu quero que diga à igreja, que a igreja se perdeu. Então hoje eu quero falar com um tema, desviados sem perceber. Que coisa, desviados sem perceber. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitas vezes nós direcionamos esse versículo, queridos, para as pessoas lá fora. Direcionamos esse versículo para as pessoas que estão andando do mundo, ou para os crentes que estão desviados, quando na verdade esse versículo é para nós aqui dentro da igreja, da casa do Senhor, e já você vai entender por que eu estou dizendo isso. Como assim, pastor? Desviados sem perceber. Apocalipse capítulo 2, verso 4 ao 5, mas eu quero ler apenas um versículo. Tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Primeiro amor. Primeiro amor. E eu comecei a escrever algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Uma das formas mais perigosas de desvio espiritual não é quando alguém abandona a fé. Não, não é. Não é quando alguém abandona a fé conscientemente. É quando continua andando, servindo e frequentando a igreja, sem perceber que já saiu do caminho. Uau. E Deus começou a ministrar essas coisas no meu coração, começou a falar comigo, me confrontando, e eu falei, mas pai, o que está acontecendo? Presta atenção, uma das formas mais perigosas de desvio espiritual não é quando alguém abandona a fé conscientemente, é quando continua andando, servindo e frequentando a igreja, sem perceber que já saiu do caminho. O maior risco espiritual não é apenas se perder, é se perder achando que ainda está certo. O maior risco espiritual, queridos, não é apenas se perder, é se perder achando que ainda está certo.
Nesse momento tem pessoas perdidas dentro da igreja. Ei, bicho. Não olhe para mim pensando, essa palavra não é para mim. Olhe para mim pensando, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, Jesus adverte a igreja de Éfeso, porque ela mantinha a estrutura, ela mantinha a doutrina, ela mantinha obras, mas havia perdido o essencial. Perdeu o que, pastor? O amor e a comunhão com Ele, o amor e a comunhão com Deus. Uma igreja pode estar cheia de atividades e vazia de presença. Um crente pode estar ocupado para Deus e distante de Deus. Você está entendendo? Um crente pode estar ocupado para Deus e distante de Deus. Talvez você faça tantas coisas no teu ministério, na tua igreja. E está dizendo, eu estou fazendo para Deus. Ok, concordo com você. Mas será que você não está distante de Deus? Será que você não está longe de Deus? Nós podemos estar ocupados para Deus, mas também podemos estar distante dEle. E aqui eu começo o primeiro ponto ensinando para você o perigo de parecer certo. Olha o perigo de parecer certo. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão fazendo tudo, achando que estão certo, que está certo. Provérbios capítulo 14, verso 12, já disse, releio novamente aqui. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Caminhos que parecem de Deus, mas não são. Nem tudo que parece espiritual realmente procede de Deus. Há decisões que parecem sábias aos olhos humanos, mas são frutos da carne e não do Espírito. Muitas vezes confundimos oportunidade com direção divina. Oportunidade com direção divina são duas coisas diferentes. Emoção com confirmação e porta aberta com vontade de Deus nós confundimos. Sabe de uma coisa, irmãos? O diabo não precisa apresentar algo obviamente maligno para nós. Ele não precisa. Não precisa. Basta ele oferecer algo quase certo. Basta ele oferecer para nós algo, para você, para alguém, algo quase certo. E aqui está, queridos, algo muito importante. O engano mais perigoso é aquele que se veste de aparência espiritual. Por que o texto começa como... Por que eu começo essa palavra dizendo sobre perdido? Vocês se perderam. Nós parecemos crentes, parecemos servos de Deus, parecemos que andamos com Deus. Mas o que estamos fazendo? Hoje é uma noite de você se orientar, uma noite de você ser confrontado com a palavra de Deus. Quando eu estava fazendo a escala dos preletores, eu estava dizendo, Deus, qual é a palavra de abertura do culto? E Deus, queridos, incrível. Quando eu faço minhas leituras diárias, eu dou pausa e eu pausei justamente em Tiago capítulo 4. E Deus disse, abra o culto em Tiago capítulo 4, 5 ao 10. Foi isso? 5 ao 10? 5 ao 10. Não é mais uma palavra vazia. Deus está convocando você. Não é a igreja, não é a estrutura, não é o prédio, não. Deus está convocando a sua igreja para um despertar. Deus está convocando a sua igreja para voltar para o caminho. Deus está convocando você para voltar ao DNA do reino, a entender qual é o DNA do reino. O DNA do reino não é as coisas que parecem, não. São as coisas verdadeiras. O engano mais perigoso é aquele que se veste de aparência espiritual. Eu canto, eu falo em línguas, eu sapateio, eu mexo nisso, naquilo. Não. O engano mais perigoso é aquele que se veste de aparência espiritual. Aparência espiritual. Quer ver outra coisa? Essa cultura gospel versus o reino. A cultura gospel versus o reino. Você sabia que nos Estados Unidos
a música gospel é tido como mais uma música, mais um estilo de música? Pois é, mais um estilo de música. Então é a cultura gospel versus o reino. Existe uma diferença entre viver a cultura cristã e viver o reino de Deus. Cultura gospel pode mudar vocabulário, aparência e hábitos externos. Eu vou repetir, acho que você não está entendendo. Existe uma diferença entre viver a cultura cristã e viver o reino de Deus. Cultura gospel pode mudar vocabulário, pode mudar aparência, pode mudar hábitos externos, mas o reino transforma a natureza e o coração. Mas o reino transforma a natureza e o coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, transformação, mudança, renúncia, para podermos viver tudo que o reino tem para nós, para que nós possamos viver. Muitos aprenderam a parecer crentes, se tornarem discípulos. Muitos aprenderam a se tornarem o quê? A parecerem crentes sem serem discípulos, sem tornarem discípulos. Sabem cantar, sabem falar, pregar e servir, mas nunca foram verdadeiramente rendidos. Nós estamos vivendo um tempo de um movimento, de uma explosão de dopamina, uma explosão de euforia, de emoção tão grande. E Deus vem a mim e diz assim: meu filho, vocês estão perdidos, vocês se perderam. É meio a tanta coisa, vocês se perderam. O reino não se mede por estética religiosa, mas por transformação de dentro para fora. Mas por transformação de dentro para fora. O reino não se mede por performance. O reino não se mede por uma música que vai te levar à emoção. O reino não se mede por isso. O reino se mede por uma transformação interior. Interior. Nós estamos vivendo um ativismo sem direção. Há pessoas ocupadas na igreja, mas desconectadas de Deus. Quer ver a coisa mais simples? A coisa mais fácil de se desconectar, quer dizer, é quando você está fazendo algo na igreja, quando você faz parte de um ministério, quando você faz parte de algo que precisa ser feito, a coisa mais fácil que tem é você se desconectar. Como assim, pastor? Presta atenção. A pessoa está ocupada, mas está desconectada de Deus. Trabalham muito para Ele, mas já não caminham mais com Ele. Por quê? Porque agora se tornou uma obrigação, ou quase obrigação. Agora se tornou um compromisso, e não um prazer, e não uma alegria, e não, sabe, algo. Queridos, presta atenção no que eu quero dizer hoje para você. Olha, eu estou falando hoje sobre o DNA do reino. É possível estar. Atividade ministerial nunca foi prova de intimidade espiritual. Eu vou repetir de novo. Atividade ministerial nunca foi prova de intimidade espiritual. Eu vou repetir de novo. Atividade ministerial nunca foi prova de intimidade espiritual. É possível estar exausto na obra e ainda vazio na alma. Eu li um livro chamado Andando de Tanque Vazio. E tem muito crente andando de tanque vazio. Tem muito crente andando de tanque vazio. Tem muito crente que está apenas no automático. Apenas está trabalhando porque acha algumas coisas. Apenas fazendo por fazer. Ou fazendo porque gosta de fazer. Eu não sei, queridos. Olha, tem tantas pessoas que estão aí andando totalmente vazios na sua alma. Por quê? Porque a atividade ministerial tomou. Olha... E a atividade
ministerial nunca foi prova de intimidade com Deus. Eu posso ser excelente naquilo que eu faço para todo mundo ver, mas nisso não é prova de eu ter intimidade com Deus. Um ímpio, uma banda ímpia pode subir aqui em cima e cantar todos os corinhos que nós cantamos, todos os hinos que nós cantamos. Você pode chorar, você vai adorar, mas eles vão descer, depois que terminaram, vão sair e vão tomar a sua droga, e vão tomar seu álcool, sua bebida. Por quê? Porque presta atenção no que eu quero dizer hoje. A atividade ministerial nunca foi prova de intimidade espiritual. Quando o fazer substitui o estar com Deus, o ministério vira uma distração espiritual. Eu não tenho para onde ir, eu vou lá na igreja. Esses dias aqui eu preciso estar no meio de gente. Quando fazer substitui estar com Deus, o ministério vira distração espiritual. Vou dar um exemplo, de repente eu estou ali, naquele local, onde está o som de tal, o slide. Eu estou tão focado naquilo. Estou tão ligado naquilo. Eu esqueço do principal. De repente você está aqui em cima cantando, louvando, tocando, e você está tão preocupado em cantar certo, que acaba cantando errado. Eu quero que você entenda, queridos, é que a atividade ministerial jamais vai substituir a tua intimidade espiritual. Não pode. DNA do reino, DNA do reino. Pastor, você disse tantas coisas, mas como é que se perde o caminho? Primeira coisa é muito simples. Como é que se perde esse DNA do reino? Simples. Falta de intimidade. Falta de intimidade. Sabe de uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês? É o que o Senhor disse. A palavra dele diz que vai chegar um momento em que as pessoas vão tampar os seus ouvidos para não ouvirem a palavra, para não ouvirem a verdade. E sabe de uma coisa? Já chegou o momento. E qual é o momento, pastor, que chegou? Seus ouvidos estão tampados. Quando você pega o teu celular para ficar olhando Instagram, recados, WhatsApp, o que for, seus ouvidos estão tapados. Pastor, eu peguei meu celular para escrever e anotar, ok, você está recebendo de Deus. Mas seus ouvidos estão tapados, sabe por quê? Porque você está cansado de ouvir sempre a mesma coisa. Cansado de ouvir sobre pecado, cansado de ouvir sobre desvio, cansado de ouvir, e aí você, será que vai continuar sempre assim? Eu vou dizer uma coisa para você, queridos, que eu não tenho medo nenhum de dizer. Eu não estou preocupado com a igreja cheia, lotada, eu estou preocupado em fazer discípulos, seja eles 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Eu estou preocupado em plantar a semente, em lançar a semente do reino, do evangelho. Quando a Bíblia diz que os ouvidos estarão tampados, é porque falta de intimidade, perdeu a intimidade. Algo que eu quero que você entenda, que o desvio quase nunca começa publicamente. O desvio quase nunca começa publicamente. Ele começa no secreto. Ele começa só você. Antes de alguém cair diante dos homens, já caiu no seu altar particular. Quem deixa de buscar a Deus diariamente começa a perder a sensibilidade espiritual. E aí se desconecta, vai se desconectando do reino de Deus. Vai se afastando do reino e aí se perde. Aí passa a ser um vivo morto dentro da igreja. Aprenda uma coisa, sem intimidade, a voz de Deus se torna distante e a voz da carne se torna familiar. Outra coisa, quando você está afastado de Deus, longe, perdido do caminho, os pecados se tornam aceitáveis. E aqui me assustou quando veio no meu coração essa palavra, muitos não
se desviam por grandes pecados, mas por pequenas concessões repetidas. Muitos não se desviam por grandes pecados, mas pelas pequenas concessões repetidas. Aquilo que antes gerava temor, agora passa a ser tolerado. Pecados escondidos, racionalizados ou minimizados, endurece o coração gradualmente. Toda a queda pública foi precedida por o quê? Por permissões privadas que você deu. O que me leva, Senhor? O que me leva, Pai, a me perder? A rotina espiritual vazia. Uma rotina espiritual vazia. Tá bom, pode deixar, meu filho. Quando a oração vira formalidade, o culto vira costume e Bíblia vira obrigação, o coração começa a esfriar. A rotina espiritual sem paixão gera uma falsa sensação de saúde espiritual. Muitos mantêm a aparência de piedade, mas perderam o prazer na presença de Deus. Não basta praticar disciplinas espirituais, é necessário que haja vida nelas, vida nelas. Talvez você diga, pastor, eu acho que eu estou perdido. Acho que eu perdi o caminho. Nós pegamos o evangelho e começamos a colocar tantas coisas dentro dele, tantas misturas, tantas coisas, sabe? E achamos base para isso na Bíblia, quando a Bíblia não dá base nenhuma para isso, mas nós inventamos algo. Nós pegamos versículos isolados, começamos a dizer coisas, para quê? Para segurar o povo, para que o povo se agrade da palavra, para que a palavra seja bonita para o povo. Não, queridos. Olha, nós não estamos trabalhando para morar nessa terra, nós estamos trabalhando para ir para o céu. Depois de tudo isso, queridos, depois de uma rotina espiritual vazia, de pecados aceitáveis, de falta de intimidade com Deus, é assim que você perde o caminho. É assim que você perde o caminho, queridos. Eu tenho mais coisas para falar para você nessa noite. Sabe por que Deus falou comigo? Eu tenho agora a convicção disso. É porque Ele estava chamando a igreja ao arrependimento. Talvez você diga, pastor, eu não estou perdido. Eu digo, tá. Pastor, eu não consigo. Está. Está porque Deus me falou que está. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Ele te chama ao arrependimento. Se arrepender de quê, pastor? O Espírito Santo de Deus vai te falar e está te falando sobre justamente isso. E o que eu faço, pastor, para voltar? O que eu faço? Como é que eu encontro de volta esse caminho, pastor? Você encontra porque quem é ovelha ouve a voz do pastor. Existem áreas da tua vida que você se desviou do caminho. Existem áreas da tua vida que você se afastou de Deus, que nós nos afastamos de Deus. E hoje Ele está dizendo para você, volta ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é voltar ao DNA do reino. Toda a base do reino está baseada no amor, no amor. Que isso, pastor? Deus não está chamando o seu povo apenas para melhorar comportamento, mas para restaurar o relacionamento. Não é apenas comportamento, é restaurar o relacionamento. Estamos com 4 dias de jejum. Deus recebe o meu jejum. Meu filho, Deus não tem que receber teu jejum. O teu jejum é para que você esteja mais dependente de Deus. Por quê, pastor? Porque você dependia da carne, do arroz, do feijão, e agora você está dependendo de quem? De quem? Para continuar de pé, para continuar firme? Dele, para Ele, tudo é dele. Quem entende isso? Quando você entrega o jejum, você está falando, eu quero depender de Ti, Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Você entrega as tuas forças. Você entrega o alimento que vai te manter de pé.
Você entrega o café da manhã, você entrega tudo e diz: Deus, eu confio em Ti, porque a sensibilidade que você terá nesse jejum vai fazer você ouvir a voz de Deus. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Mas pastor, não vou fazer jejum porque eu não dou conta. Ok, filho, não tem problema. É com você. Mas existe uma forma de nós matarmos o eu, é através do jejum. Se existe uma forma de nós confiarmos no Senhor, é através do jejum. Quem faz jejum de 24 horas, 72 horas, tu acha por que faz? Porque está se entregando, dizendo: Deus, eu quero depender de Ti. Está se entregando. Coloca a saúde, coloca tudo nas mãos de Deus e confia que o Senhor vai cuidar dele. Então a tua confiança sai do alimento e passa a ser de Deus. Quem está comigo aqui? O primeiro amor representa aquele tempo em que Cristo era a prioridade, alegria e desejo supremo na tua vida. Arrependimento verdadeiro sempre produz retorno à centralidade de Jesus. Não basta abandonar o erro, é preciso voltar à paixão da sua presença. Um novo dia Deus está preparando para você, para essa igreja. Pastor, o que eu preciso mais? Esse chamado ao arrependimento. Reconhecer o desvio. Reconhecer o desvio. Às vezes nós estamos tão desviados, tão longe de Deus, que não conseguimos nem enxergar e nem reconhecer. Estamos longe. Ninguém pode ser restaurado enquanto negar a sua condição. O orgulho espiritual faz muitos insistirem que estão bem quando já estão distantes. O orgulho espiritual faz muita gente insistir que estão bem quando já estão distantes de Deus, longe de Deus. Jesus. Jesus. Reconhecer o desvio exige humildade para admitir. Essa humildade significa reconhecer e dizer: eu me afastei. A cura começa quando a honestidade espiritual substitui a autopreservação. O que é isso, pastor? Autopreservação. É quando você é confrontado. Você revida, você parece que levantou uma muralha e se justifica e se argumenta o tempo todo. Isso é autopreservação. Pastor, como é que eu posso voltar? Precisa ser um quebrantamento genuíno. Quando Deus ministrava em meu coração de madrugada, eu começava a escrever, eu falei: Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem ao Pai, senão por mim. Ele estava dizendo: alinha teu coração ao reino. Alinha teu coração ao meu reino. Ele estava dizendo: a mentira é confrontada com a verdade, porque eu sou a verdade. E a outra coisa que ele diz é: se reposicione. Volte para a posição. O problema de muitos hoje não é a rebeldia aberta. Não é. É o desvio silencioso. Continuam na igreja, continuam servindo, continuam cantando, mas perderam o caminho.
Perderam o caminho. A pergunta não é: você ainda está ativo? Não é essa a pergunta hoje. Não é essa a pergunta. Mas a pergunta correta é: você ainda está perto de Deus? Você ainda está andando com Deus? Hoje o Senhor chama o seu povo ao arrependimento. Mas sabe o que eu sinto no meu coração? É dizer para vocês: voltem enquanto ainda dá tempo. Voltem antes que o caminho que parecia certo termine em morte espiritual. Sabe, queridos, quebrantamento não é emoção momentânea. Não pode ser dopamina gerada pelo momento. Mas é uma rendição profunda. Uma rendição profunda requer consciência do pecado, consciência que se afastou. Deus restaura quem se aproxima com coração sincero e espírito contrito. Onde há quebrantamento verdadeiro, sempre haverá mudanças verdadeiras. Sempre haverá mudanças aonde há quebrantamento verdadeiro. Eu comecei essa pregação com a palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E eu terminando essa pregação, antes de terminar essa pregação, eu quero ir para o final, dizer para você o que Paulo escreve a Tiago, capítulo 4, versículo 5 ao 10. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso, diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso de vocês no lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Talvez você olhe para mim, em cima desse altar, e você diz: o pastor fez tanta coisa, fez isso, fez aquilo outro. Eu deveria estar preocupado com você. Por quê, pastor? Porque cada um de nós vamos prestar conta naquele dia com o Senhor. Não tente justificar o seu desvio, a sua frieza, apontando outras pessoas, olhando para outras pessoas. Quando o Senhor vier como juiz, Ele não vai querer saber da outra pessoa, vai querer saber de você. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Qual foi a área da tua vida que você se desviou? Qual foi a área da tua vida que você se afastou? Quero pedir ao pessoal do protocolo que me ajude, o pessoal do... Fica de pé em nome de Jesus. Você vai receber um papelzinho, você vai escrever aí onde você se desviou do caminho. Talvez você diga: não, estou na igreja, pastor. O que o Espírito Santo está dizendo para você? Desviar não é só estar lá fora, também você se desvia aqui dentro. E você vai escrever aí.
Enquanto o som está tocando, aumente um pouquinho. Você não é obrigado a falar, a fazer. Porque de repente você está dizendo assim, eu não desviei de nada. Será que não? Ore antes. Porque talvez é tão difícil, um detalhezinho, queridos, que você está fazendo, o que você fez, que te desviou do caminho, mas hoje o Espírito Santo pode te mostrar. Tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer, só Ele pode te mostrar, só Ele pode te dizer. Eu achei que estava tudo normal, estava tudo tranquilo. Ei, vocês estão fora, vocês estão desviados do caminho, vocês se perderam. Em meio a coisas pequenas, vocês foram se perdendo, estão se afastando de mim, vocês estão se afastando de mim. Quando Deus está dizendo hoje, vem para perto, vem para perto. Tem pessoas que são tão excelentes naquilo que fazem, mas estão longe de Deus. Estão longe de Deus, estão totalmente perdidos e não sabem, não conseguem reconhecer. Mas essa palavra hoje é para você. Você que prega, você que é pastor, você que é membro, você que é discípulo, você que é líder, é para você. Você precisa se render. Precisa se arrepender, precisa colocar diante de Deus. Deus está aqui. Tem pessoas que estão tão fechadas e estão perdendo para o cansaço. Está tão longe de Deus. E quando fala, como é que você está? Estou cansado. Você não está cansado, você está longe de Deus. Sabe por quê? Porque se você estivesse em Deus, você estaria feliz e dizendo, olha, as minhas forças são renovadas no Senhor, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Você não está cansado, irmão? Tem muitos aqui que não estão cansados, estão desviados. Estão afastados, perderam o caminho. Em algum detalhe do teu ministério, em algum detalhe do teu chamado, em algum detalhe você se perdeu. Talvez seja o que, eu agora tenho um argumento X ou Y, eu não vou fazer isso mais, nem aquilo mais. Será que é isso? Se eu fosse você, eu repensaria de repente. Tem pessoas que dizem, Deus conhece o meu coração. Deus conhece tanto o teu coração, que Ele trouxe essa palavra hoje para você. Deus conhece tanto o teu coração, que Ele me mandou te dizer isso. Diga que eles estão perdidos, afastados. Perderam o rumo. E é um cansaço tão grande, que não permitem que eles vejam isso. Uma fadiga. Deus me mostra uma fadiga. Uma chateação, a mesma coisa, a mesma coisa. Sabe por que a mesma coisa? Porque você se perdeu. E quando você se perde, você não sente mais a presença, você não sente mais o fogo, você não sente mais o desejo de adorar. Você só quer, muitas vezes dentro da igreja, trabalhar e mais nada. Mas na verdade você está desviado espiritualmente você está longe, afastado. Tem pessoas, queridos, que estão tão longe de Deus que não dão prioridade à palavra. Não dão prioridade ao louvor, não dão prioridade ao testemunho, não dão prioridade a nada, pelo contrário. Querem uma oportunidade para sair, uma oportunidade para ficar em outro lugar, querem uma oportunidade para ficar dentro. Por quê? Porque já está tão longe de Deus, que prefere fazer as coisas do que reconhecer que se perdeu. Deus está dizendo hoje para você, arrepende de volta. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Você escreveu aí? Você não vai me entregar esse papel, não. Você vai apresentar ao Senhor. Você vai trazer no altar. Porque é no altar, que é o lugar do sacrifício.
você começa hoje uma caminhada de descoberta sobre o DNA do reino. E hoje você pode viver plenamente isso. A minha oração é: Deus fale com o teu povo, com a tua igreja nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero abrir o altar para você que já escreveu. E reconhece que você se perdeu no caminho. Você pode perder tudo, irmão. Mas não perca a presença, a intimidade com Deus. Se você perder a intimidade, a presença do Senhor, você perdeu o DNA do reino e perdendo o DNA do reino.